encontrados na natureza eram divididos na antiguidade em três grandes reinos: o vegetal, o animal e o mineral. Tanto o reino vegetal como o reino animal são constituídos por seres vivos ou orgânicos. Apesar de serem conhecidas várias substâncias extraídas de produtos naturais, a química como ciência teve início no fim da Idade Média com o nome de alquimia. Os alquimistas, como eram chamados os primeiros pesquisadores, tinham por objetivos transformar qualquer metal em ouro, princípio chamado de pedra filosofal, e o elixir da vida, para prolongar a vida. O médico suíço Paracelso, que também atuava no campo da alquimia, afirmou que o homem é um composto químico cujas doenças são decorrentes das alterações desta estrutura, sendo necessários medicamentos para combater as enfermidades. Foi o início do uso de medicamentos para curar as enfermidades da época. Somente no século XVIII foram extraídas várias substâncias a partir de produtos naturais, além daquelas anteriormente conhecidas, vinho, fermentação da uva e os produtos obtidos pela destilação de várias outras substâncias. Neste mesmo século, no ano de 1777, a química foi dividida em duas partes, de acordo com Torben Olof Bergman. A química orgânica, que estudava os compostos obtidos diretamente dos seres vivos, e a química inorgânica, que estudava os compostos de origem mineral. Entretanto, o desenvolvimento da química orgânica era prejudicado pela crença de que, somente a partir dos organismos vivos, animais e vegetais, era possível extrair substâncias orgânicas. Tratava-se de uma teoria conhecida pelo nome de Teoria da Força Vital, formulada por John Jacob Berzelius, que afirmava: a força vital é inerente da célula viva e o homem não poderá criá-la em laboratório. Em 1828, após várias tentativas, um dos discípulos de Berzelius, mais precisamente Frederick Wöhler, conseguiu por acaso obter uma substância encontrada na urina e no sangue, conhecida pelo nome de ureia. Estando no laboratório, Wöhler aqueceu o composto mineral, cianato de amônio, e obteve a ureia, composto orgânico, derrubando assim a teoria da força vital. Após o êxito dessa experiência, vários cientistas voltaram ao laboratório para obter outras substâncias orgânicas e verificaram que o elemento fundamental era o carbono. Em 1858, Frederick August Kekulé definiu a química orgânica como sendo a parte da química dos compostos do carbono. Atualmente, são conhecidos milhões de compostos orgânicos e, diariamente, devido às pesquisas para a obtenção de novas substâncias, o número de compostos orgânicos aumenta consideravelmente. Nesse vídeo, focaremos nos ácidos orgânicos, suas características, nomenclatura e sua grande importância na indústria. Com exceção do ácido clorídrico, presente no suco gástrico, os ácidos mais comuns com os quais convivemos são orgânicos, ou seja, aqueles contendo átomos de carbono. Destes, o maior grupo é o dos ácidos carboxílicos, que são os ácidos caracterizados pela presença do grupo funcional COOH, a carboxila. A presença do grupo COOH confere os ácidos carboxílicos, entre outras propriedades, a de serem ácidos fracos em meio aquoso e de apresentarem elevados pontos de ebulição devido à facilidade com que formam interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio. Quando tem mais de 10 carbonos, são conhecidos como ácidos graxos. No ser humano, esses ácidos estão presentes no suor, o que faz com que alguns animais reconheçam seus donos apenas pelo cheiro que exalam. Podem ser obtidos pela oxidação de álcools ou aldeídos. O ponto de ebulição e difusão desses ácidos é maior que dos álcools, em razão de possuírem pontos de hidrogênio dímeras entre o oxigênio de hidroxilação dupla com o OH de outra molécula, e vice-versa. Os ácidos carboxílicos têm propriedades organolépticas importantes, tanto que o sabor azedo característico foi o primeiro critério para a classificação desses compostos. Os ácidos fórmico ou metanóico e acético ou etanóico têm cheiro intenso, irritante e paladar azedo. De 4 a 8 átomos de carbono têm odores desagradáveis. Neste aspecto, os ácidos caproico, caprílico e cáprico são os responsáveis pelo odor pouco social das cabras. Entretanto, em pequenas concentrações, os ácidos carboxílicos são responsáveis por muitas fragrâncias. Os ácidos benzoico,
cinâmico, mirístico e isovalérico estão presentes em óleos essenciais, que são óleos voláteis odoríferos de origem vegetal. Nomenclatura oficial e usual. A nomenclatura oficial é bem parecida com a dos hidrocarbonetos. O sufixo da função ácido carboxílico é oico, e o nome deve ser acompanhado da palavra ácido. Essa nomenclatura é igual em regras à dos aldeídos. O carbono 1 será sempre o carbono da carboxila. Em caso de duas, o carbono 1 será a que der um dos menores números para as ramificações e depois para as insaturações. Em caso de duas carboxilas, usa-se o prefixo dioico, sem necessidade de informar posição, pois as mesmas sempre se encontram na extremidade das cadeias. Caso o ácido seja ramificado, pode-se indicar as posições 2, 3 e 4 com as letras gregas, alfa, beta e gama, respectivamente. Geralmente, essa numeração é utilizada em ácidos com apenas uma ramificação e não é muito usada atualmente, não podendo ser usada para indicar posição de insaturações. A nomenclatura usual é bastante diversificada, levando em conta o lugar onde são encontrados esses compostos, sendo impossível criar uma regra para ela. Um carbono, ácido fórmico ou ácido metanoico, encontrado na formiga. 2 carbonos, ácido acético ou ácido etanoico, normalmente encontrado em vinagre. 3 carbonos, ácido propiônico, ácido propanoico. 4 carbonos, ácido butírico, ácido butanoico, presente na manteiga rançosa. 5 carbonos, ácido valérico ou ácido petanoico, extraído da planta valeriana. 6 carbonos, ácido caproico, ácido etanoico, encontrado em caprinos. Os ácidos orgânicos são amplamente usados na indústria de alimentos como aditivos. Como agentes de processamento, são adicionados para controlar a alcalinidade de muitos produtos, podendo agir como tampões ou simplesmente como agentes neutralizantes. Como conservantes, podem atuar desde agentes antimicrobianos até antioxidantes. Na indústria de cosméticos, alguns ácidos carboxílicos têm sido usados como constituintes da composição de cremes de rejuvenescimento facial, embora utilizados há centenas de anos como agentes hidratantes e refrescantes da pele. Os alfa-hidroxiácidos passaram recentemente a ser empregados no tratamento contra acne, pele fotoenvelhecida, pigmentação e rugas finas. Este grupo de ácidos, em especial o ácido glicólico, age como esfoliante da pele, promovendo sua escamação superficial e ativando mecanismos biológicos que estimulam a renovação e o crescimento celular.